que ela tem a ver com o nosso condicionamento. Tem promessas da nossa vida que elas têm a ver com o nosso cumprimento dos estatutos, dos princípios bíblicos. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Irmãos, então o que José fez? Tiraram a túnica dele, mas ele se manteve em comunhão com Deus. Ele manteve fazendo o que Deus, os dons pessoais que Deus deu para ele, que era administrar. Ele estava administrando a casa de um servo de Faraó. E ele estava administrando aquela casa como se fosse a sua própria casa. Porque o seu diploma não faz quem você é. Amém? A sua formação acadêmica não faz o que você é. Quando você anda lá por São Paulo, Belo Horizonte, eu já tive muitas oportunidades. Eu gosto de chegar perto de um mendigo e conversar com ele e ouvir a história dele. Quando você vai ouvir a história real de vida daquele moço, muitas vezes você vai se surpreender porque está ali alguém do direito, alguém da medicina, alguém que era bem sucedido e está num lugar de escravidão, de pobreza. Por quê? Porque ele esqueceu da essência dele, ele esqueceu de quem ele foi chamado, para que ele foi chamado. Então, amados, José sabia que Deus tinha dado para ele uma ferramenta e ele se dispôs a ser o quê? Servo da casa de servo. Olha para o seu irmão que está aí do seu lado com olho de profeta. E senta o dedo de profeta, aqui é o dedo de profeta. Esse dedo não é para acusar o irmão, esse dedo é esse que eu te digo. Diga para ele, é isso que eu te digo. Você precisa servir na casa de servo. Irmãos, tem tempo que a gente precisa passar nessa casa. E você já serviu alguém que é mais humilde que você, que talvez tem menos instrução que você, Marcelo? Não é fácil. Parece que a gente está voltando para trás. Mas sabe o que é isso, irmão? É Deus te preparando para o salto maior. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, aquele que desce, sabe o que Deus faz com ele? Deus o exalta. E José era príncipe de Deus. José era filho de Israel, príncipe de Deus. José, fazia parte da linhagem de Israel. O que ele estava fazendo, irmão? Servindo na casa de servo. Talvez seja esse tempo que você está vivendo, que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo, servindo, aprendendo a servir, sem título, aprendendo a servir. Nós estamos aprendendo a ser igreja, sem templo, não é verdade? Amando uns aos outros, servindo, estando em comunhão, comendo junto. Isso é maravilhoso. Isso é importante. Então nós precisamos passar por esse tempo de servo, aprender a servir, aprender a amar as pessoas, aprender a socorrer pessoas. A Bíblia diz que José, ele serviu a casa de Potifar de tal forma que Potifar disse para ele: fique com a casa, faça o que você quiser, move o que você quiser, porém não toque na minha esposa, mas faça tudo o que você quiser. Irmãos, e é interessante que quando a gente vai servir com os dons que Deus nos deu, quando a gente vai operar com os dons que Deus nos deu, quando a gente vai fazer de acordo com o que Deus nos levantou, vai ter sempre alguém para se levantar contra você. Sabe quem é? Não é a carne, não é o sangue, é o diabo. Sabe quem está levantando contra a sua vida? É Satanás. Sabe quem está levantando contra o seu ministério? É Satanás. Sabe quem está levantando, caluniando você por trás? É Satanás. É o inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Aquela mulher tinha uma desordem em casa, Marcelo. Ela tinha necessidade de intimidade. O marido não podia atender. Então o diabo viu e disse: é agora que eu frustro esses planos. É agora que eu destruo esse lugar. Mas José não abriu mão da sua. Sabe por que José deixou a túnica na mão daquela mulher? Porque ele sabia que é melhor estar pelado na presença de Deus do que vestido perto dos homens. É isso.
Nós precisamos entender que a transparência para Deus é o melhor lugar. Ser quem você é diante de Deus é melhor do que ser qualquer coisa diante dos homens. E José, quando Satanás se levantou contra ele, tirou a roupa dele. Olha para você ver, irmão. Ele já era mordomo e agora tira a roupa de mordomo dele. E o que ele vira? Peladão naquela sala, sai correndo para o quarto. E ele agora está lá todo preocupado com a sua vida espiritual. Irmão, quem foi chamado para servir e entendeu que servir é a melhor forma para agradar a Deus, ele não está preocupado com aparência, ele não está preocupado com status, ele não está preocupado, eu gosto muito de usar o termo que eu me esqueci agora, com reputação. Irmão, porque quem tem preocupação com reputação, não tem preocupação com pecado. Você já parou para pensar que a primeira coisa quando a pessoa peca, ele fala assim: ai, se eu contar esse pecado, meu Deus, como é que vai ficar a minha vida? Eu sou pastor, eu sou obreiro, ou eu sou pai de família, eu vou perder minha família. O diabo começa a atacar a gente, porque a gente está preocupado com a reputação. Mas quando você sabe ser transparente diante de Deus, sabe que você não fica preocupado com nada. Você vai adiante de Deus e você se derrama na presença de Deus. E parece que eu vejo José lá naquele quarto, peladão. Deus, e agora o que vai acontecer? Eu estou nessa situação e a Bíblia vai dizer que José foi levado ao mais baixo escalão daquela sociedade. Sabe onde ele foi parar? Na cadeia. Por um crime que ele não cometeu. Por uma situação que ele não cometeu. Mas eu quero dizer para você que quando você não abre mão da sua essência, quando você não abre mão de quem você é em Deus, sabe o que acontece? Todo levante do diabo é velocidade para o seu sucesso. Amém? Você crê nisso? Irmãos, lá em Gênesis 39, versículo 3, a palavra de Deus vai dizer assim: vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e o serviu, e ele pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Ei, quando você entende quem você é, quando você compreende o chamado de Deus e é obediente em servir, não vai faltar oportunidade para a sua casa. Não vai faltar oportunidade para a sua vida, porque Deus vai te dar muito mais. Então a palavra de Deus vai nos dizer que José, diante do ataque de Satanás contra a vida dele, o que ele fez? Ele manteve a comunhão com Deus. Outro princípio, manter a comunhão com Deus. Primeiro, você precisa manter a essência. A sua essência com Deus, o seu caráter com Deus. Segundo, ele manteve a sua comunhão com Deus. Por quê, irmãos? Porque a comunhão com Deus te protege. A comunhão de Deus com Deus, ela te protege. Quantas vezes eu já tive livramentos de Deus por ouvir a voz de Deus? Então a palavra de Deus vai dizer que José, ele mantém a comunhão com Deus. Então, segundo princípio, além da essência, manter a comunhão com Deus. Não importa o que você passar, perca, mas não perca a comunhão com Deus.